Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Então, eu quero compartilhar com você, tá? Algo da palavra de Deus, tá certo? E o texto que eu vou fazer uso, ele está no livro de João, capítulo 8, e o versículo de número 3. João, capítulo 8 e o versículo 3. Amém? Vamos lá? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Glória a Deus. Escuta, o texto ele inicia dizendo que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras orar e tal. E pela manhã bem cedo ele tornou, para o templo e o povo vinha, a ter com ele. Ele ali assentado, estava ensinando. Jesus estava ali ensinando ao povo. E aí então a Bíblia ela começa ali a nos relatar algo que aconteceu ali enquanto Jesus estava ali assentado, ensinando ao povo. Então a Bíblia ela diz que, justamente nesse versículo que nós lemos ainda há pouco, que os escribas, e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega, no ato do adultério. A mulher estava praticando adultério e ela foi descoberta e eles imediatamente trouxeram essa mulher a Jesus. Agora, observa aqui comigo, Jesus ele estava ensinando. Os escribas também, muito conhecedores do Pentateuco, aquela coisa toda lá, da lei que foi dada a Moisés. E é interessante que quando se está ensinando, existem pessoas que elas querem colocar o ensinamento à prova, mas o que está por trás não é uma edificação, mas é justamente para que algo indevido seja dito, algo equivocado seja apresentado no ensino, para que os escribas e os fariseus, eles questionem, eles venham a falar que o ensinamento está errado, que não tem direção, mas sempre vai existir, meu irmão, os escribas, sempre vão existir os fariseus, querendo colocar à prova aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus usa aos seus servos para ensinar na direção do próprio Deus. Existia uma intenção de prejudicar a Jesus. Eles queriam questionar o ensinamento de Jesus para arrumar uma oportunidade para acusá-lo. Mas observe que eles, quando chegam até Jesus com aquela mulher, pega no ato de adultério, eles apresentam a mulher ali onde Jesus estava ensinando. Tinha várias pessoas ali ouvindo os ensinamentos do mestre. Agora observa que, olha como eles chegam.
Eles chegam dizendo assim: na lei que Moisés nos mandou, a mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada, ela teria que ser morta, não é, por apedrejamento. Eles já chegam dessa forma, dizendo que era a lei de Moisés, etc. E ali eles perguntam para Jesus o que é que ele diz, o que é que ele tem a dizer sobre o fato. Era um fato verdadeiro, a mulher foi pega em adultério, e eles já chegaram com esse questionamento, afirmando que na lei era dessa forma, se referindo a Deuteronômio 22, que diz que tanto o homem como a mulher que fosse pega em adultério, os dois teriam que ser mortos. Aí o que acontece, meu irmão? Eles perguntam a Jesus o que é que Jesus tem a dizer, mas aquela intenção de prejudicar estava por trás daquela pergunta. Eles queriam que Jesus ele respondesse de forma equivocada, de forma contrária à lei, para poder acusá-lo. Mas eu fico observando, meu Deus, Jesus ele é maravilhoso. Que sabedoria! Porque Jesus, ele fez uma colocação extraordinária. Os fariseus sempre questionavam ali os ensinamentos de Jesus e queriam que Jesus falasse alguma coisa contrária à lei. Jesus, ele estava assentado, né, ensinando, e ali, escrevendo algo na areia. E eu acredito que aqueles homens, escribas e fariseus, ansiosos, sabe, para que Jesus desse a resposta que eles precisavam para acusá-lo, para dizer que era um ensinamento fraudulento, para dizer que não era um ensinamento correto e poder acusá-lo e trazer prejuízo para Jesus. Estavam completamente mal intencionados. É interessante dizer que eles chegam a dizer: mestre, o que tens a dizer? Eles chamaram Jesus de mestre. Mestre, o que tens a dizer? Chegaram mal intencionados, mas com colocações, com um linguajar que aquele que gosta de ter o ego massageado, logo iria se achar o máximo, porque aqueles que estavam chegando ali logo o chamando de mestre, né? Mas só que existia algo por trás. Que às vezes alguém que chega, sabe, querendo massagear o nosso ego, pode haver uma intenção negativa por trás disso. Podem querer chegar massageando o nosso ego, mas com uma outra intenção. Por isso que nós temos que ter cuidado com essa história de ego. O ego não serve para nada. Não queira ser massageado. Tem pessoas que chegam dessa forma para ganhar espaço, ganhar confiança, mas completamente mal intencionados. E Jesus, ele, escrevendo na areia, a Bíblia diz que Jesus ele se endireita, olha para aqueles senhores, escribas e fariseus, e eles insistem. Eles foram insistentes. O que você tem a dizer, Jesus?
o que é que você tem a dizer? Glória a Deus. Jesus olhando para eles e diz assim: olha, vocês querem que eu responda? Eu vou dar uma resposta para vocês. Vou dar uma resposta para vocês. De todos vocês que estão aí, de todos vocês que estão aí, qualquer um dentre vós, eu falo qualquer um, do mais moço até o mais velho, até o ancião, qual dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Meu Deus, que sabedoria. Jesus falou para eles querendo ouvir que Jesus falasse algo contrário à lei. Mas Jesus disse: qualquer um de vocês, qualquer um dentre vós, que estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Fico pensando em todos aqueles que ali estavam, cada um com sua pedra na mão, quem sabe até disputando quem seria o primeiro a lançar a pedra. Será que serei eu o primeiro a lançar a pedra, com certeza? Não, serei eu a lançar a primeira pedra. Estavam ansiosos para apedrejar aquela mulher. Mas quando Jesus fala isso, sabe o que me chama a atenção? É que a consciência de cada um os acusou. A consciência de cada um. Porque, às vezes, quem quer apedrejar quem está em pecado... Escuta isso aqui, deixa eu te falar uma coisa. A mulher ela foi pega em adultério. Qualquer um daqueles indivíduos que estavam ali com a pedra na mão poderia estar pensando assim: ela foi pega em adultério e nós temos que apedrejá-la. Mas quando Jesus faz a pergunta ali para todos que estavam presentes, Jesus ele estava mostrando o seguinte: você não está em adultério, mas se você bebeu bebida forte, você não pode atirar essa pedra. Você não está em adultério, mas se você mentiu, você não pode jogar essa pedra. Você não está em adultério, você não cometeu o pecado de adultério, mas você roubou. Você não pode atirar essa pedra. Os pecados daqueles que estavam ali poderia não ser o pecado de adultério, mas existiam outros pecados. E Jesus mostrou isso a eles. Eles começaram a ver que poderiam não ter pecado no adultério, mas existiam outros pecados e que eles precisavam abandonar essas práticas. Como é que você vai apedrejar alguém se você está em pecado? Depois de um breve momento, começaram a ir embora todos. Foi saindo de um por um, a palavra fala. De um por um foram saindo.
E chegou um momento em que Jesus, ele fala com aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Deixa eu te falar uma coisa. Depois que todos saíram, apenas quem ficou foram a pecadora e aquele que pode perdoar o pecado. Aleluia, Jesus. Só ficou a pecadora e aquele que pode perdoar o pecado. Cristo. Ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não havia mais nenhum. Não há ninguém mais para te condenar. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus está dizendo através dessa palavra é que há um perdão, que Ele pode perdoar os nossos pecados. Eu não sei em que situação você está vendo esse vídeo. Quem sabe você também está passando por um momento semelhante a esse, onde de fato você errou, de fato há um pecado. Existem os acusadores, mas Jesus está presente e diz: eu perdoo o teu pecado, vá e não peque mais. Jesus, ele tem perdão para você. Jesus, ele tem perdão para você. Peça perdão a Jesus, porque com certeza você vai encontrar perdão dele. E já não mais haverão acusadores, porque não vai mais existir o pecado, a razão pela qual você estava sendo acusado. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas há perdão sim em Cristo. Deus, ele é rico em perdoar. Então há tempo sim de você buscar a Deus, pedir perdão pela sua falha, pelo seu pecado e retomar a sua trajetória. Amém? Aqui eu quero te pedir que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui ao final desse vídeo, tá certo? Mais uma vez eu repito, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa mensagem. Permita que outras pessoas sejam edificadas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.